De menina nascida no interior, a garota de programa na cidade grande. A ex-garota de programa. Como garota de programa. Durante os primeiros depoimentos, uma nova informação causou polêmica. Olha, lembra o caso Matsunaga, da loira prostituta e tal? Com a jovem bonita e sensual. Ela se apresentava como Kelly, uma loirinha muito carinhosa. Um jeito de menina simples atraiu a atenção do herdeiro da IOC. Marcos conheceu Elise num site de garotas de programa. O herdeiro de uma das maiores fortunas do país se apaixonou pela garota de programa nascida no interior do Paraná. Qual que é o seu nome? Elise Araújo Kitano Matsunaga. O executivo da IOC, Marcos Kitano Matsunaga, desapareceu no último dia 20 de maio. Marcos é herdeiro de uma das maiores indústrias de alimentos do país, a IOC, empresa fundada há 52 anos pelo avô, um imigrante japonês. Seu estado civil? Eu sabia que uma hora isso ia acontecer, mas não sabia o dia, não sabia em que momento. Vivo. Agora, né? O Marcos acessou um site chamado M-Class e foi naquele momento que ele teve um dia com ela, né? E ali ele gostou da Elise, voltou outras vezes e ali começa a desenrolar um namoro, um conhecimento maior. Vergonha não enche barriga, orgulho não enche barriga. Apesar da prostituição ela ser vista de uma forma pejorativa, era o que eu podia na época. Era a minha moeda de troca. Aí eles se casaram e aí eles fizeram meio que um pacto de abandono, porque os dois conheciam a sua vida pregressa. Ele falou pra mim, depois que a gente jantar eu vou na casa do meu pai. Ela foi garota de programa. Eu devia ter aguentado, mas eu não aguentei. Ele procurava garotas de programa. Para de mentir, porque eu sei que você não vai na casa do seu pai. Ela simulou tudo. Aí ele me olhou espantado, como não? Estávamos diante de algo... Eu já sei de tudo. Orquestrado, premeditado. Eu tenho certeza que era amante. Nós brigávamos muito. Eu estava casada com outra pessoa que eu não conhecia. Ela não se preocupa exatamente com esse processo. Ela preocupa com o reflexo que esse processo pode dar na relação dela com a filha dela. Ela não pensou nisso quando decidiu matar o marido? Porque eu falava que ele tinha outra mulher e ele insistia pra mim que não tinha. Ele falava que não tinha. Falava que eu era louca, que eu estava imaginando coisas, que eu estava procurando coisas onde não existiam. Agora vai ser a hora de eu tirar essa história limpo. Ela, evidentemente, ela buscou uma estratégia para não dizer o seguinte, eu assisti tudo aquilo ali. O detetive descrevia cada passo do Marcos. E quando eu ligava para o Marcos, e eu sabia que ele estava lá no hotel, que ele tinha acabado de pegar a moça, a amante, e ele falava, eu estou indo comemorar com os compradores porque a venda da empresa saiu. Nós temos a convicção de que, quando ele subiu e abriu a porta, ela estava atrás da porta com a arma em punho, pronta para desfechar o tiro fatal. Conforme o laudo, o tiro pegou na parte frontal esquerda, aqui, ó. Aqui, de cima para baixo. Seria impossível. Quem atira de baixo para cima, o tiro não pode pegar de cima para baixo. Eu estava tão confusa, eu não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Foi uma coisa tão rápida, uma ladeira abaixo, meu casamento. E eu falei, eu quero me separar. Ele olhou para mim e falou, você acha que alguém da sua reputação vai encontrar um príncipe encantado? Eu conheço o homem. Você só vai encontrar alguém para comer a sua buceta. Nessas palavras. E na hora que eu peguei a arma, eu não pensei na hora. No meio do caminho eu falei, mas que merda, o que eu tô fazendo? E aí eu ia voltar para guardar, eu escutei ele vindo, falei, não, ele vai ver. Ao invés de eu voltar, eu virei pra cozinha.
Aí eu apontei a arma pra ele. Então aponta pra ele. E ele começou a falar que eu não tinha coragem pra fazer isso. E eu fui dando um passo pra trás e ele veio devagar. Atira. Você acha que algum juiz vai dar a guarda pra uma puta? Aí eu acertei. Acertou? Isso. Nesse momento houve disparo. Isso. Se ela tivesse de frente para o Marcos, esta bala teria trajetória ascendente, jamais descendente. Se tivesse pegado, talvez, em algum lugar, tivesse ricocheteado e entrado, mas não. Essa primeira versão absurda. Se eu tivesse premeditado aquilo, por exemplo, eu teria feito alguma coisa lá no Mato Grosso, quando a gente ia inúmeras vezes caçar. Teria dado um tiro de 12 nele, no meio da aldeia indígena. Duvido que alguém ia achar. A Elise procura a família do Marcos, levou inclusive as provas obtidas por um detetive particular que descobriu que o Marcos tinha uma amante, um segundo caso extraconjugal. Que tipo de emoção que fez eu apertar aquele gatilho? Eu não sei definir pra você. Eu senti isso e eu apertei. E que o Marcos, depois de ser confrontado com estas provas, teria pego uma quantia de dinheiro, algumas roupas, teria saído de casa. A família descarta a possibilidade de um sequestro e passa a dar credibilidade maior à versão que a Elise trouxe. O Marcos deve estar com essa outra amante em algum lugar. Um quebra-cabeça macabro. Pedaços de uma vida abandonados em estradas de terra de Cotia, na Grande São Paulo, formando um grande mistério. A polícia conseguiu agora uma testemunha importante. O morador da região que passava por essa estrada viu quando um homem parou uma moto preta exatamente aqui neste local, abriu o baú e jogou mais um saco azul aqui no meio deste mato. Dentro deste saco havia mais um pedaço do cadáver. Embora seja um pouco mórbido, tinha um mistério que as pessoas querem desvendar, quase que um desafio. E principalmente as pessoas adoram inventar história. Estas peças de roupa são as únicas pistas que a polícia tem. Uma calça da grife Diesel custa cerca de R$600. A camiseta polo de manga comprida da Ralph Lauren também é cara, cerca de R$300 no mercado formal. Uma calça custava um salário mínimo. E aí eu vi as fotos, vi os laudos, eu falei, olha, os cortes eram precisos, cortes de quem sabia, de conhecia a anatomia. E era um crime de ódio. Quem cometeu esse tipo de delito tinha grande ódio da pessoa, porque deve existir muita proximidade entre autor e vítima. Não havia lesão de vísceras, alças intestinais, fígado. Quando a gente olhou aquilo, pô, será que isso aqui não é um boneco e a gente tá passando vergonha aqui? Porque parecia algo de cera e não havia sangue. No esquartejamento tem muito sangue. Isso prova que a pessoa sabia o que estava fazendo. Com certeza. Profissional. O cara que entende. Uma vingança, algo de sede mesmo, de vingança. Se o Marcos foi esquartejado e estava vivo, não é um simples detalhe. Se os jurados entendessem que todas aquelas qualificadoras pedidas pelo Ministério Público faziam sentido, ela poderia ser condenada à pena máxima. A Elise, ela era enfermeira de centro cirúrgico, né? Se aprende olhando. Desta vez, dos sacos de lixo azuis saíram um braço e uma cabeça. Obviamente, nunca mais eu veria minha filha e... Se eu chegar nessa situação, como que eu vou sair? A cabeça tem uma perfuração provocada por um tiro que entrou na lateral do couro cabeludo e saiu na altura da mandíbula. As digitais não estão tão preservadas quanto se esperava. A cabeça, no entanto, tem os traços do rosto ainda conservados.
verifica-se que se trata de um oriental. Aí é o primeiro contato das duas histórias. Um diretor da empresa, junto com Mauro, irmão do Marcos, foram ao apartamento e passaram a olhar, junto com a Elise, todas as gravações no dia no qual a Elise disse que ele saiu. Determinei que fosse até o prédio buscar as imagens. Falei pro policial que edita os vídeos, você vai ficar a noite inteira trabalhando nisso. Olha linha por linha. Olharam tudo e não encontraram nenhuma imagem dele saindo do apartamento ou do prédio. Bingo. Um assassinato premeditado, como vai tentar provar a promotoria. Ela forjou uma série de situações que deixa bem claro uma coisa. Ela queria matar o Marcos. Ela foi extremamente dissimulada. A todo momento, ela interpretou um papel de vítima, sabendo que ela tinha acabado de assassinar o marido, de esquartejá-lo, e ela conseguiu desempenhar esse papel. No dia seguinte, o circuito interno registra a saída de Elise. Ela usa uma das malas pretas para travar a porta do elevador, enquanto puxa as outras duas. O depoimento começou pouco antes das 11 da manhã, surpreendentemente com a confissão da viúva. Ela disse ter executado o marido. Será que a confissão é um arrependimento da viúva? Às 11h50 da noite do mesmo dia, ela volta para o apartamento sem as malas. Eu falei pra ela, você não precisa mais me falar nada. Vou te indiciar pelo crime, eu sei que foi você sabe que foi você só vai me dar um pouquinho mais de trabalho, só isso. Ou uma estratégia da defesa para diminuir a pena? É muito difícil acreditar que no meio de uma transação de 2 bilhões, alguém é assassinado porque traiu a mulher. Não faz sentido. Ela foi acusada por um homicídio triplamente qualificado, do motivo torpe, cruel e que dificultou a defesa da vítima. Os jurados não reconheceram tudo isso. Reconheceram só a situação que dificultou a defesa da vítima. Os jurados decidiram que ela não matou por motivo torpe e que o meio não foi cruel, pois Marcos não estava vivo quando foi esquartejado. Eu entrei em desespero ali na hora. Eu vi um lago de sangue e o Marcos estava lá. E eu tinha feito aquilo. Ele estava ali por minha culpa. Eu matei ele está morto. Eu senti vontade de vomitar, eu senti vontade de pular, de gritar, de arrancar os cabelos. Eu não sabia o que fazer. Ela arrastou o corpo por 15 metros até um quarto do apartamento, esperou 12 horas para esquartejar o corpo sem causar sangramento. De acordo com o médico legista que assinou o laudo, Elise Matsunaga teria cortado o pescoço do marido enquanto ele agonizava. A novidade complica ainda mais a situação de Elise. Porque pode ter mais detalhe macabro ainda. O tiro poderia matar, mas não matou. Ele estava respirando. É isso que explica a quantidade enorme de sangue nos pulmões. Ou seja, o meio foi cruel. Marcos estava vivo quando começou. A versão da defesa de que não houve premeditação mudaria completamente. O Instituto Médico Legal observou que os cortes na região abdominal e membros inferiores foram precisos e parecem ter sido feitos por alguém com noções de anatomia, enquanto os cortes nos membros superiores apresentam retalhos de pele, indicando dificuldade ou desconhecimento anatômico da região. Se eu não tivesse feito isso, talvez eu olhasse para mim e eu falava, não, você não foi capaz de fazer isso, não foi você. Mas fui eu que fiz, fui eu. Por que ela vai indicar quem a ajudou se não vai melhorar a sua situação e pode prejudicar o terceiro?
Nós estávamos trabalhando para que ela fosse condenada a 30 anos, a pena máxima. O total, assim, 19 anos, 11 meses e 1 dia de reclusão. Que a pena dela ficou em praticamente 20 anos. Eu não sei como te explicar, porque eu não estava preocupada em fazer um corte assim, ou assado. Aquilo para mim simplesmente aconteceu. A polícia fez uma varredura nas imagens do condomínio onde o casal morava. A partir do momento que o corte no corpo sugere que teve a participação de um cirurgião, há cirurgião no prédio. Ele tem que ser ouvido. Por que eu vou envolver outras pessoas que não tem nada a ver? Eu pensava comigo, você fez a merda. Agora você vai ter que se virar. Pediram a instauração de um outro inquérito e eu achei desnecessário, veio para mim, eu falei, eu não vou procurar um fantasma. É ridícula essa ideia. Tinha uma terceira pessoa na cena do crime e ela desce sozinha as malas. A outra pessoa saiu de onde? Saiu por onde? Voando? Nós verificamos ela descendo no elevador, abrindo as portas e ela desaparece. O promotor descobriu que o condomínio de luxo aqui na zona oeste de São Paulo, que parece totalmente monitorado por câmeras, na realidade tem vários pontos cegos. O maior deles, no segundo subsolo, justamente onde estava estacionado naquela noite o carro de Elise. Ela saiu do prédio e pegou a estrada. Para a polícia, disse que iria até Chopinzinho, no Paraná, onde nasceu. Comecei a dirigir. Mas em Capão Bonito, cidade a 230 quilômetros da capital, decidiu retornar. Porque se eu fosse para o Paraná, certamente eu falaria para alguém da minha família. No caminho de volta, um radar inteligente detectou que o licenciamento do carro estava vencido. Com as 3 malas, com o corpo esquartejado dentro do carro, foi parada, levou uma multa e foi liberada. Mas para a família do executivo da IOC, existem dúvidas. Por que o policial que a parou até agora não foi ouvido? Existia alguém no carro com Elise antes de abandonar o cadáver do marido? Quando ele começa a sair com a Elise, ele era casado com uma filha pequena. Elise o encantou, ele tira ela da prostituição, transforma a vida dela realmente numa vida de princesa. A mesma coisa aconteceu depois. Casado com a Elise, com uma filha pequena, ele começa a sair com a Natália. As formas de crimes que eu conheci lá na prisão tem crimes muito mais bárbaros e difíceis do que o meu, muito mais chocantes do que o meu. Mas ninguém comenta sobre eles. Ninguém fala sobre eles. Porque a vítima não era abastada. A vítima era uma pessoa comum, pobre. Será que se tivesse sido ao contrário, por exemplo, eu tivesse perdido a vida nessa situação e não o Marcos, ele estaria aqui falando isso?